A partir de hoje, vamos iniciar uma série de reportagens com informações sobre o cuidado do manga larga machador. E visando sempre o bem-estar, a BCCMM não mede esforços em orientar, informar e praticar. No primeiro capítulo, respeito à condição natural de vida dos cavalos. A longevidade pode ser definida como a capacidade de viver por um período mais longo. Mas não apenas viver mais, e sim viver melhor, com mais qualidade de vida. E hoje vamos falar sobre a longevidade do manga larga machador. Por isso eu trouxe aqui comigo Roberto Naves, que é inspetor técnico da BCCMM, para falar sobre esse assunto com a gente. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Michele. É um prazer estar participando aqui com vocês desse programa. Muito obrigada. A primeira coisa que a gente quer saber é qual a expectativa do manga larga machador, quanto tempo o manga larga machador vive? O manga larga machador, que faz parte de uma espécie, não há tanta diferença nisso em relação às raças, tem uma média de idade em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Isso depende um pouco da genética, depende também do ambiente em que ele vive, das interferências do meio ambiente e, consequentemente, você vai colher diferenças aí em função do tratamento que esse animal recebeu, do tipo de vida que ele levou quanto aos cuidados, nutrição, manejo, enfim, tudo isso interfere. Mas nós estamos falando de vida biológica, de forma mais completa. Nós temos que considerar também a vida útil, que é uma referência importante que nós temos que ter, e isso significa o tempo que esse animal vive prestando serviço de qualidade e nas melhores condições. E a gente tem, nesse caso, algumas referências distintas. Nós temos animais atletas e animais não atletas. Temos aí, desse grupo de animais atletas, aqueles que, como eu disse, vão para a pista, outros animais que são preparados para o trabalho nas fazendas no dia a dia, na lida com boi, enfim, e aqueles animais que se prestam muito às cavalgadas. Todos os três grupos dependem de condicionamento, mas em função da exigência que cada atividade dessa tira dos animais, nós vamos ter respostas diferentes de longevidade, entendendo que sim, que o preparo, o trabalho, o condicionamento, de modo geral, ele define muito esse tempo de vida útil de um animal. No manga larga machador, o maior número de animais vem sendo preparado para as pistas. E a gente entende que é preciso que haja um cuidado, um critério muito grande nesse preparo, em todo o trabalho que envolve manejo, nutrição e outras coisas mais, para que a gente possa também prolongar um pouco dessa vida útil. A gente pode ver que longevidade é um assunto muito amplo, né, Roberto? Agora, se a gente for partir assim, de um pontapé inicial, o que é primordial para o cavalo ter mais qualidade de vida, ser um animal mais longevo? Olha, eu entendo que em qualquer situação, qualquer aplicação prática, o respeito às condições naturais do cavalo é essencial. A gente vai entender que para qualquer aplicação prática, como eu disse, se nós cuidarmos disso, nós teremos já um princípio de sucesso naquilo que a gente busca. É fundamental que se preserve essas condições ou, na pior das hipóteses, que a gente possa tentar reproduzir de forma mais fidedigna possível essas condições naturais. Agora, o que seriam essas condições naturais? Nós temos que lembrar que o cavalo tem as suas características próprias. É um animal que se alimenta de capim, é um herbívoro, ele tem hábito gregário, está sempre junto com outros animais e depende de uma série de coisas que essa situação permite, cria condições. É um animal que precisa de extensão para caminhar, enfim. De forma que a gente entende, por exemplo, que um tratamento ou um manejo extensivo em que os animais possam ser tratados a pasto, ele será sempre o melhor, sempre o ideal. É importante que se invista na qualidade do capim. Mas e o custo disso? As pessoas acreditam que o investimento, nesse caso, é muito maior do que o investimento que se faz para um tratamento de animais confinados, um manejo mais intensivo. Quando, na verdade, não. É o melhor investimento que se pode fazer nessa condição da qualidade do pasto, enfim, para que o animal possa tirar dali tudo aquilo que é necessário. Isso no caso de grandes propriedades. Porém, para extensões menores, é preciso buscar outras alternativas. A primeira coisa que realmente se sabe é a clausura, manter esses animais na baia. Então eles perdem a condição de liberdade, a condição de um pastejo natural, a condição de convívio com outros animais. Enfim, são algumas das questões e que a gente sabe hoje seguramente
que trazem prejuízos, que diminuem todas as possibilidades de uma vida útil mais longa e de melhor qualidade para esse animal. Então, se eu tenho uma propriedade não tão extensa, como que eu posso fazer para o meu animal crescer, se desenvolver de uma forma mais longeva, sendo que eu não tenho tanto espaço assim para deixar ele solto? Nós temos a possibilidade de manter esses animais em piquetes, que são pastos pequenos. E aí, com isso, a gente pode fazer um rodízio, pode distribuir melhor os animais por área, evitando então uma concentração por área muito maior, o que traz alguns problemas. E chegando ao último ponto, que eu acho que deve ser a baia. Muita gente começa um processo, um programa, um projeto de aras, construindo baias e pensando nisso. Eu costumo brincar com as pessoas que antes de pensar em baia, tem que pensar em boia, comida, né? Investir nisso aí. A gente pensar num cavalo que a vida útil dele já terminou, já se encerrou, mas ele ainda tem a vida biológica. Como que a gente faz para esses anos que ainda faltam até se encerrar a vida dele, ele ter mais qualidade de vida, ainda essa premissa dele ser criado solto, dele ser mantido dessa forma, o mais natural possível? Não, Michele, isso vai depender um pouco do seu objetivo com esse animal. Se a vida útil dele foi interrompida por alguma razão, a gente ainda entende que alguma coisa ele pode oferecer. E dou exemplo de um animal um pouco mais velho, com alguma limitação, mas que poderá servir, por exemplo, para um passeio de pequena distância, às vezes puxado por alguém, para uma criança montar, coisa que acontece às vezes no fim de semana, aí salta um, vem no outro, ou seja, um animal que vai estar sendo utilizado de forma muito superficial. Definitivamente não usar baia, permitir que esse animal esteja a campo, ainda que seja em piquete. Isso é fundamental. Se ele puder conviver com outros animais, nós sabemos a dificuldade, por exemplo, de um garanhão conviver com outros, enfim. Mas até esse trabalho pode ser feito, de você aproximar, reaproximar e condicionar esses animais a estarem juntos. A castração, no caso de um garanhão que não vai te servir mais, pode ser também uma opção que permita esse convívio desse animal com outros. Mas que essa possibilidade desse animal viver de forma natural, sem dúvida vai prolongar a sua vida biológica, dando também não só esse tempo maior, mas o tempo com qualidade de vida, que é o que você está buscando aí. Eu e Roberto voltamos nos próximos MMTV para falar sobre nutrição, manejo sanitário e treinamento. Não perca, hein?